Nos tempos antigos, quando a caatinga era ainda mais bravia e os homens mediam sua força pelo tamanho de suas terras, havia um fazendeiro conhecido por todos como o Coroné Herculano. Era um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho duro. Sua fazenda ficava no coração do sertão, onde o sol queimava forte e a chuva era uma bênção rara que vinha quando Deus queria. Herculano não nasceu rico. Desde menino trabalhou na terra alheia, sempre sonhando com o dia em que teria suas próprias posses. Acordava antes do sol nascer e só parava quando a escuridão tomava conta do céu. Era conhecido por sua determinação e também por seu orgulho. Diziam que ele preferia morrer de sede a pedir água ao vizinho. Com os anos de trabalho e economia, Herculano conseguiu comprar um pequeno pedaço de terra. Não era grande coisa. Apenas alguns alqueires de chão pedregoso onde mal crescia mandacaru, mas para ele aquilo era o começo de um império. Casou-se com Dona Sebastiana, uma mulher de fé que rezava o tércio todas as noites e acendia velas para os santos. Tiveram 3 filhos, todos homens fortes que ajudavam o pai na lida. A vida era difícil, mas honesta. A família plantava milho, feijão e mandioca. Criavam algumas cabeças de gado e cabras que se viravam no mato. Nos anos bons, quando chovia no tempo certo, conseguiam vender alguma coisa na feira da cidade. Nos anos ruins, apertavam o cinto e pediam a Deus que o próximo fosse melhor. Herculano, porém, não se contentava com aquela vida. Via os fazendeiros ricos passarem pela estrada com seus cavalos finos e suas roupas de tecido importado. Escutava histórias de homens que tinham milhares de cabeças de gado e terras que iam de uma serra a outra, e aquilo queimava dentro dele como brasa viva. Certa vez, um mascate que passava pela região contou uma história que deixou Herculano pensativo. Falou de um homem que havia enriquecido da noite para o dia, sem explicação. De repente, suas terras ficaram férteis, seu gado se multiplicou e tudo que tocava virava ouro. Mas o preço, dizia o mascate baixando a voz, tinha sido alto, muito alto. Dona Sebastiana, que escutava a conversa enquanto remendava uma camisa, fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Conhecia aquelas histórias. No sertão, todos conheciam. Eram histórias sobre o capiroto, o cramunhão, o demônio. Tinha muitos nomes, mas era sempre o mesmo. O inimigo que oferecia riquezas em troca da alma. Herculano deu risada na frente do mascate, mas a semente da ideia já estava plantada. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de palha, calculando quantos anos ainda teria pela frente de trabalho duro. Pensou nos filhos, que mereciam uma vida melhor. Pensou em si mesmo, que já sentia as costas doendo e as mãos trêmulas. Passou a fazer perguntas discretas. Conversava com os mais velhos, os que conheciam as histórias antigas. Descobriu que havia lugares na Caatinga onde o véu entre este mundo e o outro era mais fino. Encruzilhadas desertas, pés de juazeiro retorcidos, furnas escondidas nas serras. E havia também momentos especiais. Noites de lua nova, sextas-feiras da paixão, à meia-noite em ponto. Dona Sebastiana notou que o marido estava diferente. Ele ficava calado durante as refeições, perdido em pensamentos. Parou de ir para a igreja aos domingos, arranjando sempre uma desculpa. Quando ela tentava conversar, ele mudava de assunto. A mulher rezava mais, acendendo velas extras e pedindo proteção aos santos. Numa dessas conversas com os antigos, Herculano soube de uma encruzilhada específica. Ficava a 3 léguas da fazenda, no meio do nada, onde se cruzavam 2 caminhos velhos que ninguém mais usava. Diziam que naquele lugar, em noites especiais, quem tivesse coragem e determinação poderia chamar o capiroto e fazer um acordo. A ideia foi crescendo na cabeça de Herculano como erva daninha. Ele tentava afastar os pensamentos, mas eles voltavam sempre. Via seus filhos trabalhando sob o sol escaldante e pensava que poderia dar a eles uma vida melhor. Via as roupas remendadas da esposa e imaginava cobri-la de vestidos novos. Via suas mãos calejadas e sonhava com o dia em que outros trabalhariam para ele. Até que numa noite de sexta-feira,
Quando a lua estava escondida e o céu pesado de estrelas, Herculano tomou sua decisão. Esperou todos dormirem. O ronco de Dona Sebastiana ecoava suave pelo quarto. Os filhos dormiam na outra peça da casa. Com cuidado, levantou-se, vestiu suas roupas e pegou o chapéu. Saiu sem fazer barulho. O vento da noite estava quente e carregava o cheiro de terra seca. Os grilos cantavam sem parar e ao longe um mocho piava, sinal que muitos diziam ser de mau agouro. Herculano ignorou. Sua mente estava decidida. Caminhou pela caatinga conhecida. Sabia cada pedra, cada pé de pau, cada caminho. A escuridão não o assustava. Tinha medo era da pobreza, do fracasso, de morrer sem ter conseguido nada na vida. Este medo era maior que qualquer outro. Chegou à encruzilhada perto da meia-noite. Era exatamente como haviam descrito. 2 caminhos velhos que se cruzavam, cercados por mandacarus e xeque-xeques. Um juazeiro grande ficava de um lado, seus galhos retorcidos parecendo braços que se contorciam. O silêncio era profundo. Até os grilos haviam parado de cantar. Herculano parou no centro da encruzilhada. O coração batia forte no peito. Por um momento pensou em voltar. Lembrou-se de Dona Sebastiana rezando, das palavras do padre na última missa que assistira, dos ensinamentos que recebera na infância. Mas então pensou na pobreza, no trabalho sem fim, nas oportunidades que nunca chegariam. Fez o que lhe haviam instruído. Riscou um círculo no chão com um graveto. Colocou-se no centro e chamou. Chamou 3 vezes, usando os nomes que não deviam ser pronunciados. Sua voz saía firme, sem tremor, porque orgulho era o que não lhe faltava. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio continuava absoluto. Herculano chegou a pensar que tudo não passava de história de gente ignorante. Estava prestes a sair do círculo quando sentiu uma mudança no ar. Ficou mais frio de repente e um cheiro estranho tomou conta do lugar. Não era cheiro de enxofre, como diziam as histórias. Era pior. Era o cheiro de coisa morta, de promessa quebrada, de esperança apodrecida. Uma figura surgiu das sombras. Não apareceu de repente, não chegou voando. Simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado. Era um homem, ou tinha forma de homem. Vestia-se bem, com roupas finas que pareciam não combinar com aquele lugar esquecido. Tinha um sorriso que não chegava aos olhos. "Boa noite, Herculano", disse a figura, e sua voz era educada, quase gentil. "Soube que estava me procurando?" Herculano engoliu seco, mas manteve a postura ereta. Não mostraria fraqueza. "Quero fazer um acordo", respondeu, direto ao ponto. "Claro que quer", o outro sorriu mais. "Todos querem. A pergunta é, está disposto a pagar o preço?" "Que preço?" "Ah, sempre o mesmo. Você sabe qual é. Todos sabem, mesmo fingindo que não sabem. 20 anos de prosperidade. Tudo que tocar se multiplicará. Suas terras darão frutos como nunca. Seu gado se multiplicará. Ouro e prata virão até você. Será o homem mais rico desta região. E depois dos 20 anos? Depois dos 20 anos, você me pertence." A resposta veio simples, direta. "Sua alma será minha, para toda a eternidade." Herculano ficou em silêncio. 20 anos. Era muito tempo. Em 20 anos, seus filhos estariam criados. Dona Sebastiana teria vivido como rainha. Ele teria provado seu valor. 20 anos de prosperidade contra uma eternidade de algo que nem sabia se existia. "Como sei que cumprirá sua parte?" O outro riu e foi um som desagradável. "Meu caro Herculano, eu sempre cumpro minha parte. São os humanos que costumam tentar trapacear. Mas deixe-me ser claro, não há saída, não há brecha, não há como quebrar o acordo uma vez feito. Quando os 20 anos terminarem, eu virei buscá-lo. Não importa onde esteja, não importa o que faça, não há reza, não há padre, não há santo que possa impedir." "Aceito", disse Herculano, e ao pronunciar essas palavras, sentiu algo mudar dentro dele. Era como se uma porta tivesse se fechado e nunca mais pudesse ser aberta. O outro estendeu a mão. Estava fria, mais fria que qualquer coisa que Herculano já havia tocado. Apertaram as mãos e Herculano sentiu uma dor aguda,
como se tivesse sido picado. Quando olhou, viu uma marca pequena na palma, em forma de estrela. A figura havia desaparecido. Estava sozinho na encruzilhada novamente. Voltou para casa caminhando devagar. O medo que não sentira antes começava a aparecer agora. Mas era tarde. O acordo estava feito. Nos dias seguintes, as mudanças começaram. Sutis no começo, depois impossíveis de ignorar. Herculano encontrou um veio d'água em sua terra, coisa que nunca existira antes. O gado, que estava magro, começou a engordar, mesmo sem pasto abundante. Um homem apareceu querendo comprar parte das terras por um preço generoso. Depois outro e outro. Em 6 meses, Herculano era dono de terras que se estendiam por léguas. Em 1 ano, tinha mais gado que conseguia contar. Em 2 anos, era o homem mais rico da região. Construiu uma casa grande, com muitos cômodos e móveis trazidos de longe. Dona Sebastiana tinha empregadas agora e vestidos novos. Os filhos estudavam com professores particulares. Mas a prosperidade tinha um gosto amargo. Herculano não conseguia mais dormir direito. Acordava no meio da noite com o coração disparado, lembrando-se do acordo. Contava os anos, os meses, os dias. A marca em sua mão às vezes ardia, lembrando-o do preço que pagaria. Dona Sebastiana percebia que algo estava errado. O marido tinha tudo agora, mas não tinha paz. Vivia inquieto, sobressaltado. Ela rezava mais ainda, sentindo que uma sombra havia caído sobre a família. Não entendia de onde vinha aquela riqueza toda, mas desconfiava que não era bênção de Deus. Os anos passaram. Herculano continuou enriquecendo. Era respeitado e temido. Chamavam-no de coroné, agora título que sempre desejara. Tinha poder sobre homens e terras. Mas à noite, sozinho, contava os anos que faltavam. 15, 10, 5... Tentou de tudo para quebrar o acordo. Procurou padres que rezaram missas por sua alma, consultou benzedeiras que prepararam banhos e defumações, foi a terreiros onde sacrificaram animais em seu nome. Nada funcionava. A marca na mão continuava lá, ardendo cada vez mais forte conforme o prazo se aproximava. Quando faltava 1 ano, Herculano começou a ver a figura em seus sonhos. Sempre sorrindo, sempre lembrando-o do acordo. Em breve, Herculano, em breve virá comigo. Acordava gritando, assustando Dona Sebastiana, que rezava e chorava sem entender. Tentou fugir, vendeu tudo, pegou a família e foi para longe. Mas não adiantava. Onde quer que fosse, a figura o encontrava nos sonhos. Você pode correr, Herculano, mas não pode se esconder. Fiz um trato. Voltou para sua fazenda. Aceitou que não havia escapatória. Passou os últimos meses colocando seus negócios em ordem. Dividiu suas terras entre os filhos, já crescidos e com famílias próprias. Deu a Dona Sebastiana joias e dinheiro suficiente para viver bem o resto da vida. Não contou a verdade a ninguém. Como poderia? Como explicar que toda aquela riqueza tinha sido comprada com sua alma? Que em breve o diabo viria cobrar seu preço? No último dia, Herculano acordou sabendo que era chegada a hora. O sol nasceu diferente, mais vermelho, mais pesado. O ar estava carregado. Os animais estavam inquietos, sentindo algo que os humanos não podiam ver. Despediu-se da família sem dizer que era despedida. Beijou Dona Sebastiana, abraçou os filhos e netos. Depois, montou em seu cavalo e saiu cavalgando para a Caatinga. Disse que ia verificar o gado nas terras mais distantes. Todos acreditaram. Era coisa que fazia com frequência. Mas Herculano não foi verificar o gado. Cavalgou direto para o coração da Caatinga.
para onde a terra era mais seca e a vegetação mais espinhosa. Queria estar longe de todos quando chegasse o momento. Não queria que vissem, não queria que soubessem. Chegou a uma clareira no meio da caatinga mais fechada. Desmontou e amarrou o cavalo. O sol estava a pino, queimando sem misericórdia. Sentou-se numa pedra e esperou. A figura apareceu ao meio-dia em ponto. Desta vez não havia nada de humano nela. Era algo antigo, algo terrível, algo que não deveria existir na luz do dia. Mas ali estava. Chegou a hora, Herculano, disse, e não havia mais gentileza na voz. 20 anos se passaram, dia por dia, hora por hora. Cumpri minha parte. Você teve tudo o que pediu. Agora cumpra a sua. Herculano levantou-se. As pernas tremiam, mas manteve a dignidade. Não imploraria, não se humilharia. Tinha feito sua escolha havia 20 anos. Agora pagaria o preço. Estou pronto, disse. A figura sorriu e estendeu a mão. Aquela mão fria como gelo. Herculano pegou. Sentiu um frio subir pelo braço, pelo corpo todo. Sentiu sua alma sendo arrancada, como se algo essencial dele estivesse sendo roubado. Tentou gritar, mas não conseguiu. O mundo começou a escurecer. O cavalo, amarrado na árvore, sentiu tudo. Relinchava e se batalhava tentando se soltar. Quando finalmente conseguiu, saiu em disparada de volta para a fazenda com os olhos arregalados de terror. Dona Sebastiana viu o cavalo chegar sozinho e seu coração gelou. Chamou os filhos. Montaram uma busca. Procuraram por dias, por semanas. Encontraram a clareira onde Herculano havia parado. Encontraram marcas no chão como se algo tivesse sido arrastado. Mas não encontraram o coronel Herculano. Nunca mais o encontraram. Alguns dizem que viram uma figura caminhando pela caatinga à noite, sempre na mesma direção, sem nunca chegar a lugar nenhum. Outros dizem que ouviram gritos vindos das profundezas da terra, perto daquela clareira. Os mais velhos balançam a cabeça e falam baixo, sobre acordos que não devem ser feitos e preços que são altos demais. A fazenda continuou próspera por um tempo. Os filhos de Herculano administravam bem as terras, mas aos poucos, sem que ninguém entendesse bem por quê, as coisas começaram a dar errado. Os veios d'água secaram, o gado começou a morrer de doenças misteriosas, as colheitas falhavam mesmo quando chovia no tempo certo. Em 10 anos, a família tinha perdido tudo. Venderam as terras pedaço por pedaço, tentando pagar dívidas que apareciam do nada. A casa grande foi abandonada e virou moradia de corujas e morcegos. Dona Sebastiana morreu de desgosto, rezando até o último suspiro pela alma do marido que havia desaparecido. As pessoas da região passaram a evitar aquela clareira no meio da caatinga. Diziam que era lugar mal assombrado. Que à meia-noite se viu uma luz estranha e se ouviu uma voz que chamava, oferecendo riquezas. Alguns jovens, movidos pela curiosidade ou pela ganância, foram até lá. Poucos voltaram. E os que voltaram nunca mais foram os mesmos. A história do coronel Herculano virou lenda. Os pais contam aos filhos como aviso, os avós repetem aos netos como lição. É a história do homem que quis mais do que Deus lhe havia dado, que não soube esperar, que não teve paciência, que vendeu sua alma por ouro e poder e pagou o preço mais alto que existe. Nas noites de sexta-feira, quando a lua está escondida e o vento sopra quente pela caatinga, ainda há quem diga que se pode ouvir o galope de um cavalo fantasma. É o cavalo de Herculano, dizem os antigos, ainda procurando o seu dono, ainda tentando avisá-lo do perigo. Mas é tarde. Sempre foi tarde, desde o momento em que o fazendeiro apertou aquela mão fria na encruzilhada. A marca da mão de Herculano, dizem, ainda arde.
Em algum lugar, nas profundezas escuras, onde não chega luz nem esperança, o coronel Herculano paga a sua dívida. E pagará para sempre, porque contratos feitos com o capiroto não têm fim. Não há perdão, não há segunda chance, não há volta. É uma história antiga, contada em volta de fogueiras, repetida em alpendres ao cair da tarde. Serve de aviso a quem tem ouvidos para ouvir. Nem todo ouro que reluz vale o preço cobrado. Nem toda riqueza traz felicidade. E alguns acordos, uma vez feitos, não podem ser desfeitos nem por todos os santos do céu. A Caatinga guarda seus segredos. Entre os mandacarus e xique-xiques, entre as pedras quentes e a terra seca, há lugares onde o mundo dos vivos toca o mundo das sombras. E nesses lugares, acordos ainda são feitos, promessas ainda são seladas, almas ainda são vendidas. Mas para quem conhece a história do coronel Herculano, para quem ouviu o conto completo e entendeu a lição, a sabedoria. A sabedoria de saber que o que vem fácil também vai fácil. Que riqueza construída com suor e honestidade, mesmo que pequena, vale mais que todo o ouro do mundo conquistado através de pactos sombrios. Que no fim, o que levamos não são as terras, não é o gado, não são as riquezas, é nossa alma, e essa não tem preço. Os filhos de Herculano reconstruíram suas vidas. Voltaram a trabalhar a terra como o pai fazia antes do pacto. Vivem com menos, mas vivem em paz. Quando alguém menciona os tempos de prosperidade, eles mudam de assunto. Sabem, mesmo que ninguém tenha contado, sabem no fundo do coração como aquela riqueza foi conquistada. E não querem repetir o erro do pai. Dona Sebastiana, antes de morrer, deixou um recado para os netos. Disse que riqueza sem bênção é maldição. Que trabalho honesto pode ser duro, mas traz paz para dormir. Que é melhor ter pouco com Deus do que ter muito com o inimigo. Disse outras coisas também, coisas que os netos guardam no coração e passarão para os seus próprios filhos. A lenda do coronel Herculano continua viva. Cada vez que alguém começa a prosperar rápido demais, sem explicação clara, os vizinhos se olham e alguém murmura: será que fez o mesmo que o Herculano? É uma acusação séria, feita sempre em voz baixa, nunca diretamente, porque no sertão algumas coisas não se falam alto. E a encruzilhada? Ainda está lá. O juazeiro ainda cresce, cada vez mais retorcido. Os caminhos velhos ainda se cruzam. À noite, quando não há lua, o lugar fica mais escuro que o normal. Os animais evitam passar por ali. Os viajantes fazem desvio, preferindo caminhar léguas extras a ter que atravessar aquele lugar maldito. Porque ali, naquele ponto exato onde os caminhos se encontram, onde Herculano selou seu destino, o véu entre os mundos é fino. Tão fino que às vezes se rompe. E quando se rompe, coisas atravessam. Coisas antigas, coisas famintas. Coisas que oferecem tudo e cobram mais ainda. Esta é a história do coronel Herculano, o fazendeiro que fez um pacto com o capiroto e desapareceu no meio da Caatinga. É uma história verdadeira? Depende de quem conta e de quem escuta. No sertão, a linha entre verdade e lenda é tênue, como neblina da manhã. Mas verdade ou lenda, a lição é real. Há coisas que não se devem buscar. Há acordos que não se devem fazer. Há preços que são altos demais para qualquer alma mortal pagar. E se alguma noite, caminhando pela Caatinga sob um céu sem lua, você ouvir uma voz suave, oferecendo riquezas, poder, tudo o que sempre desejou, lembre-se do coronel Herculano, lembre-se de como ele tinha tudo e perdeu mais ainda. Lembre-se de que alguns acordos duram mais que uma vida, duram uma eternidade. Faça o sinal da cruz, reze uma oração e vá embora dali o mais rápido que puder, porque a Caatinga tem sede e o capiroto nunca dorme. Ele espera, sempre espera, paciente como só o mal pode ser, esperando pelo próximo orgulhoso, pelo próximo ganancioso, pelo próximo que acha que pode ser mais esperto que o próprio diabo.
E assim a história se repete de geração em geração, ecoando pela caatinga infinita, servindo de aviso eterno para quem tiver sabedoria para ouvir. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.